Bom dia, pessoal. Vamos fazer um resuminho da última aula que a gente teve de sistemas de unidades, certo? Para fixar bem, espero que vejam, para dar aquela clareada, certo? Sistema Internacional de Unidades, SI. SI, para quê? Eu já vou adiantando, desculpa se algum barulho atrapalhar, certo? SI para quê? Há muito tempo atrás, principalmente na época da exploração marítima, era muito confusa a troca de informações e de mercadorias entre os outros países, porque cada um utilizava do seu sistema de unidade, seu sistema de unidade, certo? E aí ficava muito confuso. Se cada um usar o seu sistema, um usava, sei lá, jardas e outro usava um sistema qualquer, não tinha uma coisa, não era igual. Então ficava dificultoso. Falando, vamos lá. Aí tem a história, tal. A Academia de Ciências da França criou em 1789 um sistema de medidas baseado numa constante natural, o sistema métrico decimal. E aí evoluiu com o advento de novas tecnologias, científico, e modernizou a partir de 1960, chamado Sistema Internacional de Unidades, que a gente está conhecendo agora. Aí se estabeleceu como força o Newton, como sistema de comprimento o metro, como sistema de tempo o segundo, peso a grama, certo? E entre outros muitos. Procurem na internet, Google, Santo Google, e olhem lá, tem a tabelinha, certo? Vamos lá. Algumas grandezas e suas importâncias. Tá, a gente tem algumas grandezas comuns que a gente vai utilizar em nossas aulas e em outras também. Comprimento, uma grandeza comprimento, seu nome no SI é o metro e seu símbolo é o M minúsculo. Atenção, M minúsculo. Sempre que você for colocar uma resposta, no final você tem que colocar qual unidade que ela é. Se você está querendo descobrir um comprimento de alguma coisa, você vai colocar em metros ou seus múltiplos e submúltiplos, a gente vai ver daqui a pouco. A massa, sua grandeza da massa, nome grama, símbolo G minúsculo, tempo que a gente viu, segundo, S minúsculo, corrente elétrica, ampere, A maiúsculo, força, Newton, N maiúsculo, certo? E são algumas grandezas. E aqui temos a tabela dos múltiplos e submúltiplos. Aqui vai ter mais, vai continuar mais para baixo, vai ter alguns mais para cima, como tera, entre outros. Procurem no Google, vocês vão ver a tabela completa. Aqui eu coloquei as mais comuns. A gente vai provavelmente utilizar em nossas aulas. A gente tem um mega, o fator dele é 10 elevado a 6, lembra? Potência, que é 1 milhão. Você vai multiplicar alguma grandeza por 1 milhão, você vai ter o prefixo que vai vir antes, né, do símbolo da unidade de grandeza. Ele vai ser multiplicado por 1 milhão. O mais comum, a gente pode usar como exemplo, o quilo. Quando você vai lá no açougue ou no mercado, você pede 500 gramas de mussarela, ou você vai pedir 1000 gramas de mussarela. Você pode pedir 1 quilo de mussarela, porque 1000 10 elevado a 3, 1000. Então você vai estar pedindo 1 quilo é igual a 1000 gramas. Aí você tem a sua régua, é dividido em centímetros, certo? Então 1 centímetro é um, como o próprio nome da cidade é 1 metro dividido por 100. É 1 metro dividido em 100 partes iguais. 1 centímetro é uma unidade de 100 partes de metro. Desculpa se eu confundi. Milímetro também vai ser
seu metro, ou qualquer outra grandeza, desculpa, eu estou usando o metro como exemplo, mas qualquer outra grandeza dividida por 1000. Lembra da potência, a propriedade da potência? A regra do tombo aqui, 10 elevado a menos 3, você vai ter o numerador 1, tombar, o denominador vai ser 10 elevado a 3, certo? Aí você vai estar dividindo aquela grandeza por 1000 partes. Aqui não tem muito segredo, aqui a gente vai ter que fazer exercício pra gente fixar bem, mas aqui a gente tem algumas grandezas. Tem usar como metro de novo como exemplo, 1 hectametro, 1 hectômetro são 100 metros, certo? 10 elevado a 2, 100. Então quando você, vou escrever aqui, quando você coloca o H, que é o prefixo, na frente de uma grandeza, ou o K minúsculo na frente de alguma grandeza, vai estar subentendido que você vai estar multiplicando essa grandeza por 1000, 10 elevado a 3. Quando for o hecto, 100, 10 elevado a 2. Fica bem mais fácil de você escrever algumas grandezas que são bastante extensas, que nem um exemplo clássico, a gente pode ver os nossos cartões, né, de memória, que tem giga, mega, gigabytes, megabytes. Imagina se fosse escrever aquilo 2 mega. Se for escrever aquilo como bytes, 2 megabytes, né, seria um número muito grande. Então fica bem mais sucinto. É só fazer exercício que vocês vão fixar bem, certo? A gente vai ver depois como fazer transformações de unidades, que nada mais é do que uma, na maioria dos casos, regra de 3 simples, certo? Vamos